Existe um lugar além da razão, um intervalo entre o que vemos e o que tememos perceber, onde os símbolos sussurram e os mitos observam em silêncio. Bem-vindos à Psicologia, Arquétipos e Heróis. Clayton Forrester caminha pela realidade como alguém treinado para confiar apenas no que pode ser medido, calculado e demonstrado. Ainda assim, diante do impacto do primeiro cilindro em Linda Rosa, algo muito mais profundo se move dentro dele. A maior dificuldade que o acompanha não está na falta de inteligência ou coragem, mas na incapacidade inicial de aceitar que o universo pode escapar às fronteiras da razão humana. Forrester observa, mede, calcula a radiação, examina crateras rasas, tenta transformar o inexplicável em fenômeno compreensível. Porém, cada nova aparição dos invasores dissolve um pouco dessa segurança interior. A mente que sempre acreditou dominar o desconhecido passa a encarar a vertigem de um cosmos onde o saber humano talvez seja apenas uma vela tremulando em um oceano de escuridão. Nesse cenário, Forrester encarna a ativação do arquétipo do herói, não pelo domínio absoluto da situação, mas pela disposição de continuar olhando para o abismo mesmo quando todas as certezas desmoronam. A estética desse caminho é a de uma psique científica que tenta permanecer ereta enquanto o mundo ao redor se transforma em ruína. Ao observar Forrester através das correntes profundas do inconsciente coletivo, sua jornada revela padrões humanos que atravessam séculos. A confiança na persona científica, construída ao longo de anos de estudo e reconhecimento intelectual, entra em choque com forças que pertencem a camadas muito mais antigas da mente humana. O medo cósmico, a percepção da insignificância da espécie e o confronto com o desconhecido absoluto. Complexos ligados ao controle racional começam a vacilar quando nenhuma arma humana consegue deter os invasores. Surge então um processo silencioso de autorregulação psíquica. Quanto mais o mundo exterior mergulha no caos, mais Forrester precisa reorganizar internamente sua visão da realidade. Esse movimento ecoa no terceiro milênio em inúmeras sociedades tecnológicas que acreditam dominar a natureza, mas que continuam vulneráveis a forças invisíveis, biológicas, climáticas ou cósmicas, lembrando que a confiança moderna na ciência muitas vezes mascara um medo ancestral que nunca desapareceu completamente. A sombra de Clayton Forrester não se manifesta como crueldade ou violência direta, mas como uma confiança quase absoluta na supremacia da razão humana. Essa sombra aparece sempre que ele tenta explicar cada fenômeno apenas através da lógica, mesmo quando a realidade já se mostra muito maior que seus instrumentos de análise. Quando as armas humanas falham, quando a bomba atômica se revela inútil e cidades inteiras sucumbem, Forrester é forçado a encarar a fragilidade da própria visão de mundo. Essa confrontação cria um conflito interior profundo. Aceitar que o conhecimento humano possui limites ou continuar insistindo que tudo pode ser compreendido se houver tempo suficiente para estudar. A não integração dessa dimensão gera uma tensão constante entre controle e impotência. Cada nova destruição causada pelos invasores funciona como um espelho brutal, mostrando que a inteligência pode ser vasta e ainda assim insuficiente diante das forças do universo. A ampliação simbólica pode ser observada no antigo relato de Beowulf enfrentando Grendel. Na tradição anglo-saxônica, Grendel surge como uma criatura que invade o território humano trazendo terror e destruição, aparentemente imune às armas comuns. Durante muito tempo, nenhum guerreiro consegue derrotá-lo, pois sua força parece pertencer a uma ordem diferente da realidade humana. Quando Beowulf finalmente decide enfrentá-lo, o confronto revela algo essencial. A vitória não depende apenas da força física, mas da coragem de encarar aquilo que parece impossível de compreender ou dominar. A jornada de Clayton Forrester reflete esse mesmo padrão arquetípico. Os invasores marcianos surgem como uma versão moderna de Grendel, forças devastadoras que humilham o poder humano e expõem a fragilidade da civilização. Assim como o antigo herói se vê diante de uma criatura que desafia todas as regras conhecidas, Forrester observa a humanidade enfrentando um adversário que parece invencível. A função psicológica desta imagem é revelar que o verdadeiro combate ocorre menos no campo das armas e mais na transformação interior. Aceitar que o universo contém forças diante das quais o orgulho humano precisa se curvar.
Se a humanidade só percebe seus limites quando encontra algo capaz de destruí-la, então o progresso é realmente avanço ou apenas uma forma mais sofisticada de caminhar em direção ao próprio abismo? Agora que compreendemos os conflitos psíquicos, veremos como seus elementos se condensaram, se fundiram numa única estrutura e se transformaram em destino. Pois aquilo que parecia disperso no inconsciente coletivo era, desde o início, a arquitetura silenciosa do invisível, que, envolta em mistério primordial, assumiu contornos definitivos na tessitura do tempo. Numa noite abafada em Linda Rosa, o céu parece rasgar-se quando um objeto incandescente atravessa a escuridão e se crava na terra seca. O chão range como se tivesse sido ferido, exalando um calor irritado enquanto curiosos se aproximam da cratera rasa. A câmera inicia com um plano aéreo lento sobre a pequena cidade adormecida, desliza em traveling descendente até a ravina iluminada pelo brilho metálico do cilindro e então executa um zoom cauteloso que se aproxima da superfície ainda fumegante. Dr. Clayton Forrester examina o objeto e conclui que pode ser radioativo, enquanto Sylvia Van Buren e o Pastor Collins observam com inquietação. Subitamente, a escotilha começa a se desenroscar, rangendo como uma articulação antiga, e um olho metálico emerge em um pescoço flexível. 3 homens tentam se comunicar levantando uma bandeira branca, mas o ar se contrai violentamente quando um raio ardente explode da abertura, transformando-os em cinzas, enquanto a eletricidade da cidade se apaga como se o próprio mundo tivesse prendido a respiração. Logo chegam soldados e equipamentos militares, posicionando-se ao redor da ravina que agora parece pulsar com uma presença hostil. Do interior do cilindro surgem enormes máquinas marcianas que deslizam para fora como membros metálicos despertando após um longo sono. O Pastor Collins caminha sozinho até elas, segurando uma Bíblia e falando palavras de paz, enquanto o vento quente se enrosca em torno de suas roupas como se tentasse puxá-lo de volta. Um raio fulgurante atravessa o espaço e o reduz ao silêncio imediato. A artilharia pesada abre fogo, mas cada projétil ricocheteia contra um campo invisível que vibra no ar como uma superfície irritada. As máquinas respondem com feixes de energia que derretem veículos, destroem armas e espalham caos entre os soldados, enquanto jatos da Força Aérea mergulham para atacar, apenas para serem abatidos no céu que parece torcer-se de prazer sombrio diante da devastação. Clayton Forrester e Sylvia fogem em um pequeno avião e acabam forçados a pousar em uma fazenda abandonada. A casa os recebe com madeira estalando e janelas tremendo como se protestassem contra a presença deles. Outro cilindro despenca próximo dali, enterrando-se no solo com um impacto que faz as paredes estremecerem. Um cabo metálico surge da nave marciana e desliza pela casa como um dedo explorando cada canto. Forrester corta o dispositivo com um machado e pouco depois uma criatura marciana entra pela abertura, movendo-se de forma inquietante. Quando ele lança o machado, a criatura recua emitindo um grito agudo, deixando cair algumas gotas de sangue no cachecol de Sylvia. A dupla escapa instantes antes de a casa ser esmagada pelos ataques das máquinas que continuam avançando enquanto mais cilindros caem sobre diferentes regiões da Terra. Clayton Forrester leva o sensor e a amostra de sangue para cientistas em Los Angeles, onde descobrem que o sangue marciano é extremamente anêmico. Enquanto isso, cidades ao redor do mundo são destruídas e governos entram em desespero. Os Estados Unidos autorizam o uso da bomba atômica contra um grupo de máquinas concentradas nos arredores da cidade. A explosão ilumina o horizonte, mas quando a poeira se dissipa, os invasores permanecem intactos atrás de seu campo de força. Cientistas concluem que as máquinas são praticamente invencíveis e começam a evacuar Los Angeles para continuar pesquisas em outro lugar. No caos da fuga,
Multidões desesperadas atacam veículos e Clayton Forrester acaba separado de Sylvia enquanto a cidade inteira parece se contorcer sob o peso de uma derrota inevitável. Preso entre ruas vazias e prédios que rangem como estruturas cansadas de testemunhar destruição, Forrester procura Sylvia, lembrando que havia mencionado uma igreja onde poderia se refugiar. A câmera acompanha em traveling lento o deslocamento de Forrester por ruas devastadas, desliza para um plano fechado em seu rosto exausto e depois executa um movimento circular que revela a igreja cercada pelo silêncio pesado da cidade. Dentro dela, dezenas de pessoas rezam enquanto o som distante das máquinas marcianas se aproxima, como passos de um predador invisível. Subitamente, as gigantescas máquinas começam a vacilar e tombar. Um dos marcianos tenta sair de sua máquina, mas desaba sem força no chão. Aos poucos, fica claro que os invasores estão morrendo. O narrador explica que as bactérias da Terra, às quais a humanidade já estava acostumada, destruíram os marcianos depois que todas as armas humanas haviam falhado. Se a menor forma de vida pode derrubar aquilo que parecia invencível, o poder humano realmente significa alguma coisa ou sempre esteve à mercê de forças invisíveis? Você ouviu Psicologia, Arquétipos e Heróis. A jornada interior nunca termina. Até breve.